Tá, vamos lá. Eu deixei esse vídeo aqui, primeiro, só de glóbulos vermelhos, porque senão vai ficar muito extenso. Juntar glóbulos vermelhos com brancos, com plaqueta, com, com a parte de coagulação, vai ficar muito extenso. Eu fiz um resumo aqui, né? Que na verdade isso aqui nada mais é do que essas tabelas aqui, ó. Que são as principais, né? Aqui é importante porque a gente tem que saber quais são os principais exames, né? Que são aí os números de hemácia, hemoglobina, hematócrito, VCM. Depois tem HCM, CHCM, né? Tem o RDW e tem os reticulócitos, que basicamente é o que a gente vai trabalhar em cima aí dos globos da série vermelha, certo? E aqui a gente vem, né, uma cascata, ela pediu pra saber só o que tá aqui em cima, né? Mas aqui é só definindo aqui a sequência aqui do processo, certo? Lembrando que o RDW é o que dá se tá com ou sem anisocitose. E aqui essa tabela para mim é importante, é a mais importante de todo o conteúdo, é por isso que ela tá lá em cima, né? Eu repliquei essa tabela aqui para lá para cima e coloquei algumas informações a mais. Outra coisa foi essa tabela também, que eu vou falar sobre ela lá no resumo lá também, que comparando aqui uma anemia microcítica à regenerativa de uma regenerativa, quais são as causas, né, de anemia microcítica regenerativa e a regenerativa. Depois aqui também tem mostrando aí uma comparação também de anemia aí normo agora cítica a e regenerativa, né? E aqui já são as anemias macrocíticas. Então perceba que essas três tabelas, elas definem quem são as microcíticas que não regeneram e as que regeneram. Isso quando eu falo de regenerativa a gente fala de reticulócito, certo? Quais são as anemias que normocítica que regenera e não regeneram, e quais são as causas de anemia que regeneram e não regeneram macrocítica. Então tá aqui todas as possíveis patologias que é o que ela pode colocar no caso clínico com essa patologia, e aí vai dar a gente poder dar o diagnóstico, né? Enfim, o que eu prefiro começar? Começar por essa tabela aqui, certo? Essa tabela aqui tá bem legal e eu vou tentar explicar por aqui pela minha aqui, tá? Então, basicamente, você pode comparar aí que vai ser o que tá aqui. Ou seja, começando aqui. Então, eu tenho uma primeira coisa que eu tenho que analisar dentro do processo é verificar o VCM. Ou seja, óbvio que é hemoglobina, na verdade, né? A primeira coisa que eu tenho que verificar é a hemoglobina. Então, a hemoglobina estando abaixo do valor normal, que para homem e para mulher, né? Lembra? De 12, 13 e tal. Então, tem que ver se realmente, de fato, essa pessoa está com anemia olhando primeiramente a hemoglobina, certo? E depois da hemoglobina, segundo, a gente vai olhar se essa anemia é microcítica, macro ou normocítica, pelo VCM. Então tá aqui o VCM, onde a gente vai definir se para baixo tá menor, esse VCM é menor que 80, porque o normal é de 80 a 100, é uma anemia microcítica, certo? Então é microcítica com VCM menor a 80. Então nosso parâmetro aí é de 80 a 100 normocítica, para baixo vai ser microcítica e maior que 100 vai ser macrocítica. Então vou colocar aqui macrocítica aqui em outra cor. Então esse é o que vai definir aí a nossa cascata de quais são as patologias que vai estar aqui embaixo, certo? Que vai definir quais são os tipos de anemia normocítica, macrocítica e microcítica. Aquela tabela lá, ela divide quais são as macro que regenera e não regenera, quais são as micro que regenera e não regenera, ou normal, e quais são as micro que regenera e não regenera. É bem assim que define. Eu coloquei aqui também, ó, regenera, não regenera, não regenera, regenera, não regenera, regenera, certo? Seguindo um padrão, teoricamente, as anemias micronormocíticas tendem a ter um CA-TCM entre 26 a 34, que é o valor de referência, e isso vai definir como normocrômica. Então, normalmente, as anemias normocíticas tendem a ser normocrômica. As anemias microcíticas tendem a ser aqui, ó, hipocrômicas. Tende a ter hipocromia, certo? Já as anemias macrocíticas, segundo ela, tende a ser normocrômica. Então, vou marcar de amarelo aqui, certo? Ou seja, não é para existir uma anemia macro hipercrômica. É para ela ser normocrômica, certo? Assim foi a informação que ela passou pra gente. Então, tem que tomar cuidado aí para não definir como anemia macrocítica hipercrômica. Cuidado.
Não tem isso aí, certo? Mesmo estando acima, é bom colocar como normocrômica, certo? Mesmo tendo um valor acima de 34. Melhor para não arriscar aí na prova, certo? Então, definir o VCM, que é normocítica, definir o HCM, que é normocrômica. Agora eu vou definir aí o reticulócito, certo? Se ela é regenerativa ou arregenerativa. Na cascata aqui, ó, olhando o meio primeiro, fixa o meio. Então, se eu tenho uma anemia normocrômica microcítica, quais são as principais anemias que eu tenho aqui? Então, eu tenho as anemias. Vou descer aqui, vou falar do geral. As anemias hemolíticas, eu tenho. As hemorragias, as leucemias, tá vendo? As infecções. Então, tudo tá aqui embaixo na cadeia de normocítica. Quem é que eu tenho aqui na cascata de macrocítica? São as anemias de deficiência de B12 e B9, que são as megaloblásticas, e são a reticulose aqui, que são não megaloblásticas, certo? Ou seja, eu divido a anemia macrocítica a macrocítica aqui em megaloblástica ou não megaloblástica. A megaloblástica não regenera, certo? E as não megaloblásticas, elas são regenerativas. Então, por exemplo, essa patologia aqui, reticulocitose, é uma anemia macrocítica regenerativa, certo? Então, eu tenho aqui anemia megaloblástica, que pode ser por deficiência de B12, pode ser por deficiência de B9, pode ser uma aplasia medular, pode ser uma hepatopatia, pode ser um hipotireoidismo. Eu já coloquei isso já daquela tabela lá, porque eu acho que são umas patologias que são assim bem comuns, né? Bem fáceis de definir, que eu acho que ela não vai mirabolar uma coisa assim, tal, enfim. Então eu acho que ela pode colocar ou B12, ou B9, ou aplasia medular, ou hepatopatia, ou hipotireoidismo, certo? Eu acho que ela pode colocar isso aqui. Já do outro lado, que são as microcíticas, ela pode pôr ou uma talassêmia, com certeza, ou uma ferropênica, ou uma sideroblástica, ou uma infecção aguda, ou uma por deficiência de cobre e zinco. Ou seja, essas já são as microcíticas. E no meio, ou ela pode colocar uma hemolítica, ela pode colocar uma hemorragia, ou ela pode colocar uma leucemia, ou ela pode colocar uma eritroblastopenia, que é só de eritrocito. E olha aqui também, tem infecções também, ou fármacos aqui, ó. Além de infecção renal crônica. Certo? Só que o que vai definir o diagnóstico diferencial para essas patologias que estão aqui embaixo é um caminho que está aqui em cima, certo? Que a gente vai falar aqui agora. Mas falando aqui ainda sobre macrocítica para finalizar aqui. Vamos começar pela macrocítica. Então, a anemia macrocítica custa a ter o VCM maior a 100. Custa ser normocrômica, certo? Porque geralmente não tem hipercromia. Ela pode ser regenerativa, que aí a gente tem como diagnóstico reticulocitose. Lembrando que para ser regenerativa, a gente tem um padrão aqui, ó, entre 0,5% a 2%, né? Então, para ser regenerativa, ela tem que estar aqui abaixo, ou acima, ou dentro desse valor, certo? Que está regenerando. O que é regenerar? A medula está trabalhando. Porque se a medula não trabalha, eu tenho um problema medular aqui, ó. É outra situação. Ou seja, uma reticulocitose aí, por exemplo, é um problema na medula também, certo? Então depende, que produz muito reticulócito, né? Acaba produzindo muito. Agora perceba que aqui, ó, a aplasia medular eu produzo pouco também. Então ou existe um excesso de retículo, que é reticulocitose, ou existe poucas células reticulares sendo produzidas também, certo? Então, o que vai definir se a minha medula está com problema ou não, se é um problema medular ou não, é justamente analisar o reticulócito, se está dentro dos valores lá de 0,5% a 2%, certo? Então, se está inferior ao valor de referência que ela vai dar lá, você já sabe que é a regenerativa, não está regenerando, certo? E as que são a regenerativas são as megaloblásticas, que são por B12, que é também chamado de anemia perniciosa, pode ser uma anemia perniciosa, ou também por própria deficiência da vitamina B12, pode ser um dos dois, ou a vitamina B9 aqui, que é o ácido fólico, que geralmente em pacientes com alcoolismo aqui também, certo? A aplasia medular é um defeito na medula que não está regenerando, certo? Um problema hepático também, hepatopatia, pode gerar essa anemia não regenerativa.
E o hipotireoidismo também pode gerar essa anemia não regenerativa, tudo com o VCM maior a 100, tá? Então vamos supor que ela coloque na prova lá um paciente que chegou com anemia, com VCM acima de 100, e aí colocou lá com reticulócito, né, acima de, ou abaixo de meio, certo? No caso, 0, por exemplo. E aí, como é que você vai saber se é por B12 ou se é por B9? Então, eu coloquei até aqui como diagnóstico diferencial entre B12 e B9, aqui, ó, entre B12 e B9, é que você vai pedir a dosagem sérica de B12 e B9. A primeira coisa é essa, pedir a dosagem sérica, porque aí eu só vou definir se é B12 e B9 se eu ver se tem no sangue essa quantidade. Quem é que está deficiente? Pode ser pelos dois? Pode pelos dois. Se ela me der esse valor, eu vou dizer anemia por deficiência de B12 e B9, certo? Ou eu posso dizer anemia por deficiência de B12 ou B9. E aí, como exame complementar, eu vou pedir dosagem sérica dessa vitamina. Se for por B12, eu vou pedir também isso aqui, ó, anticélulas parietais ou fator intrínseco, que eles são responsáveis pela essa absorção de vitamina B12. Ou como é que ele chama aqui? Esse exame aqui, esse teste chamado de teste de Stalin, né? Stalin, um negócio assim. Deixa eu confirmar aqui. É Schilling, perdão. É teste de Schilling. S-C-H-I-L-L-I-N-G. Né? Tenta gravar esse Schilling aí, porque eu posso pedir o Schilling, eu posso pedir um anticorpo anti-fator intrínseco ou um anticorpo anti-célula parietal, que é ela que produz fator intrínseco, óbvio, então eu posso ter uma anemia perniciosa por conta disso daqui, né? Por essa deficiência. Pode ser um paciente que não tem um estômago, então ele não vai produzir fator intrínseco, né? Ou ele tem lá, sei lá, um problema crônico, um câncer de estômago, também vai ter essa dificuldade, então a probabilidade de ser por vitamina B12 é maior do que por vitamina B9. Tá vendo que a B9 aqui eu só achei que era sérica só você dosou 9, tá lá sérico, tá normal, beleza, eu vou dosar B12, né? Então, existe esse diagnóstico diferencial, assim como tem de talassêmia para ferropênica, eu tenho também de B12 para B9, certo? Então, pode ser também por deficiência de B12 e de B9 também, certo? Então, você pode colocar lá anemia macrocítica, megaloblástica, a regenerativa, tudo isso ela quer que cite, né? Vou até botar isso aqui, ó, que ela quer que dê o diagnóstico assim, ó. Anemia, se é microcítica ou macrocítica, se é normocrômica ou hipocrômica, se é regenerativa ou regenerativa, e se é com aniseocitose ou sem aniseocitose, que a gente vai analisar o RDW, certo? Se tá maior a 15, aí vai ser aí com aniseocitose, e se tiver menor a 15, aí vai ser sem aniseocitose, certo? Então, tem que se ligar nisso daqui também, tá? Então, ela quer que coloque o texto bem bonitinho assim. Por deficiência de vitamina B12 ou B9, ou pelos dois, se ela já colocar lá no caso clínico que está com deficiência de B12 e B9, certo? Então, existe esse diferencial. Então, macrocítica é normocrômica, a regenerativa, tá lá B12 e B9, como eu falei para vocês, né? Para pacientes aí alcoólatras, e aqui é a anemia perniciosa, onde vai ter lá os anticorpos. Isso aqui a gente vai dosar sérico para ver qual é a que é. Tem a aplasia medular também, e tem hepatopatia e hipotireoidismo. Quando é regenerativa, eu só coloquei esse aqui como reticulocitose, para mim é o que pode cair lá. É a única anemia que eu acho que ela pode citar, é essa daí, certo? Reticulocitose. Se tratando agora de microcítica, vou lá pro outro lado. Microcítica. Vou deixar esse aqui que é maior para o final. Um VCM aí menor a 80 aí. Então tende a ser hipocrômica, né? Com um HCM menor que 26. E tem as com regenerativa e ação arregenerativa. Perceba que a talassêmia ela é regenerativa, certo? Enquanto a ferropênica, sideroblástica, infecção aguda e de deficiência por cobre e zinco são arregenerativos. Então tem que tomar esse cuidado, certo? Que é um diagnóstico diferencial também entre elas. O que acontece também que existe outro diagnóstico diferencial é que a talassêmia ela tem um RDW menor, certo? Enquanto a ferropênica ela tem um RDW maior. Existe uma tabela que compara, que eu acho que é o que pode cair na prova, para ela colocar para você confundir entre anemia talassêmica com anemia ferropênica. Então eu coloquei aqui uma tabelinha bem assim, ó. A anemia ferropênica, ó, o VCM cai, é menor, o HCM é menor,
E é dela também, tá vendo? Tudo é menor. Mas já chega aqui no reticulócito, esse daqui é a regenerativa em anemia ferropênica. Enquanto a talassêmia é normal, não é regenerativo, certo? Ou é regenerativo, perdão, certo? Já o RDW aqui, ó, na anemia ferropênica, ele é elevado. Ou seja, precisa eu pedir um exame complementar, como por exemplo, eletroforese, que é de talassêmia, ou dosar os níveis de ferritina, transferina e ferro sérico para dizer se é ferropênica? Talvez sim, mas por aqui, ó, eu já defino. Então tem que tomar cuidado, porque elas se parecem no VCM e no HCM, tá vendo? Elas se parecem no VCM e no HCM. Mas quando chega aqui no reticulócito e quando chega no RDW, aí me dá o diagnóstico. Agora, como exame complementar para definir um diagnóstico, caso eu decida que é talassemia, eu posso pedir uma eletroforese. E se for assim, e se eu dei como diagnóstico de ferropênica, eu posso pedir a ferritina, a transferina e o ferro sérico para poder dar esse diagnóstico, certo? Então, lembra que a ferropênica, ela cai tudo aqui, ó. Chega aqui que ela inverte, ou seja, ela é microcítica, hipocrômica, desce a regenerativa, mas tem um RDW maior, certo? Então grava que a anemia ferropênica, que é a mais comum assim, né? É que cai tudo, mas chega no RDW ela sobe. Enquanto a talassêmia cai daqui, aqui é normal e aqui continua caindo, certo? Então grava isso daí porque eu acho que é esse o diagnóstico diferencial para dar o diagnóstico lá, e na hora você vai pedir esses exames aqui como complementar, certo? Eletroforese para talassêmia e ferritina, transferina e ferro sérico, que é para definir se de fato é ferropênica mesmo. Por que isso, ferritina, transferina e talassêmia, para definir se é ferropênica mesmo? Porque existem outros transtornos além de anemia ferropênica, certo? Aqui, de ferropênica, chamado de transtorno crônico, e outra é multifatorial. Isso também está na tabela, ela disse que seria importante, então vamos tentar memorizar isso daí, por quê? Se ela me der um caso clínico onde o VCM está baixo, o CAT-CM está baixo, reticulócito está baixo e o RDW está alto, você vai dar o diagnóstico de ferropênica, certo? Beleza, vai dar o diagnóstico de ferropênica. Você vai pedir isso como complementar, né? E justamente o que está aqui, ó, ferritina, transferina e ferro sérico. Esses três aqui, certo? Vai pedir como complementar, tá. Mas se ela coloca lá a opção transtorno crônico, letra A, anemia ferropênica, letra B, multifatorial, letra C, e talassêmia, letra D. E aí? Você sabe que tudo desce aqui e chega aqui, sobe, é ferropênica. Sim, mas isso aqui acontece para os demais, provavelmente. Então a diferença vai estar em algo que não é aqui, que é justamente aqui, na ferritina, transferina e ferro sérico. Então tem que tomar muito cuidado, porque se ela for muito assim, velho, eu acho que pode ser que caia isso, né? Pelo histórico, não caiu essa transtorno crônico, mas ela pediu para estudar, né? Fazer o quê? Então, como é que eu analisaria? Certo? Ela pode me dar isso na questão, porque para ela me dar como opção A, B, C e D, ela vai ter que me dar isso, vocês concordam? Vai ter que me dar isso. Isso é um fato. E eu não vou pedir nessa questão, eu não vou pedir exame complementar, porque ela já me deu tudo que eu podia pedir. É um fato também. Então é um tipo de questão que só vai ter letra A, B, C, D. Certo? Então a ferropênica, perceba que o ferro sérico é baixo em todos. Olha aqui, todos são ferro baixo. Então qual seria o que eu me apegaria? A ferritina. Na ferropênica, a ferritina é baixa. No transtorno crônico, a ferritina é alta. E na multifatorial, a ferritina é normal. Certo? Então eu só gravaria um desses daqui para poder entender se aqui cai letra A, letra B, letra C, para não ficar decorando tudo. Se conseguir decorar tudo aí, beleza. Então, ferritina baixo, certo? O ferro sérico é baixo, a ferritina é baixa na ferropênica. Perceba que a ferropênica tudo é baixo, com exceção do RDW, tá vendo? E a transferina, óbvio, né? Então, fica ligado nisso, porque pode cair esse diagnóstico diferencial, mas que eu acho que na prova ela só vai botar ferropênica versus talassêmica. Só isso, certo? Então vai ter que lá, pode dar o diagnóstico anemia microcítica, olha aqui, ó, VCM, microcítica, hipocrômica, depois você vai dizer que é a regenerativa, porque é tudo baixo, e com anisocitose, certo?
é com aniosocitose. Por quê? Porque o RDW está para cima, certo? Tá para cima. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Pera aí. Certo? Lembrando aí, outro detalhe, aniosocitose, que a gente se refere a RDW, olha aqui, é o RDW, que está entre ali 15, não é para dar maior, porque se der com aniosocitose, né? Se der uma aniosocitose, quer dizer o seguinte, que o tamanho das hemácias são assim, ó, uma maior, outra média, outra pequena, outra... Que isso tende, lá no segundo slide, tende a mais a microcítica e macrocítica, esses tipos de aniosocitose, certo? Não tende em anemias normocrômicas, né? Hipocrômica, ou normocítica, certo? Tende a isso. Então, geralmente tende a aniosocitose, tende, não quer dizer que é. Então, só a informação assim. Se cair uma questão, sei lá, de definição na prova, tende a isso. Mas, por ser microcítica aqui, né? A gente tem aqui uma aniosocitose aqui, justamente por ser microcítica, tá? Enquanto que na talassêmia é uma microcítica e não tem, né? Então, cuidado aí para não confundir, tá? Então, a princípio é anemia ferropênica versus talassêmia, é isso. Anemia ferropênica versus transtorno crônico com multifatorial, é isso. Onde é que tá isso, galera? Tá aqui, ó. Tá aqui nessa tabela aqui, ó. Tá? Tá aqui nessa tabela de microcítica. Cadê? Não. Tá aqui nessa tabela aqui de ferropênica, aqui, ó. Ferropênica, que ela falou que vai cair versus talassêmia, certo? Então você vai ter toda essa... Aqui para baixo ela disse que não precisa não, certo? É só saber aqui sobre o VCM e o RDW que eu falei, né? Que chega na ferropênica, a única coisa que sobe é o RDW, tá? Porque todas têm um VCM. Então é um diagnóstico diferencial. E aqui também que ela disse que era importante, tá vendo? Comparar aqui uma anemia por transtorno crônico, uma anemia multifatorial por deficiência de ferro, que é ferropênica. Então foi aquelas setinhas que eu coloquei, tá vendo? O ferro sérico é tudo baixo, então para mim não me interessa saber isso. O que eu preciso saber é a ferritina, que tá baixa no ferro, alta na crônica e normal na multifatorial, certo? Então isso aqui foi a tabela de glóbulos vermelhos que caiu, certo? Então voltando aqui, vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas a intenção é deixar registrado aqui, né? Porque o assunto de fato é extenso. Então a gente viu aqui que as megaloblásticas estão por B9, macrocítica, normocrômica B12 e B9, que é um padrão, ou pode ser uma aplasia em uma hepatopatia com tireoidismo nas arregenerativas, certo? A gente viu também que a gente dosa B12 e B9 sérico, e lembrando que o B12, por ser uma anemia perniciosa, a gente pode dosar um anticorpo, fator intrínseco ou anticélulas parietais. A gente viu também que pode dosar esse exame chamado Schilling, certo? O teste de Schilling pode ser feito também, né? Não colocaria esse teste de Schilling, mas só colocaria anticorpo, né? Anticélula parietal e antifator intrínseco. E a dosagem sérica para ver se de fato é ou por B12 ou por B9. Sobre a ferropênica e a microcítica, que é do outro lado aqui, na microcítica, a gente viu que cai tudo aqui, ó, tudo é menor, VCM menor, CHM menor, a regenerativa menor, e a ferropênica tá aqui, subindo só o RDW nela, junto com a sideroblástica, inflamações agudas e por cobre e zinco, enquanto aqui, quando chega aqui na talassêmia, ela tem o RDW baixo, mas ela é regenerativa por estar dentro do range aí de regeneração aí, que chega de 2 a 0,6 a 2%, certo? Agora sobrou pra gente só as normocíticas normocrômicas, que essas são as principais aqui, que é ou por uma hemorragia, ou pelas anemias hemolíticas, ou por algum problema na medula aqui, que vai envolver também leucócitos e plaquetas aqui, certo? Ou seja, vamos pensar assim, ó. Para eu falar de hemorragia, se é normocítica, óbvio, eu estou perdendo hemácia, certo? Ou hemólise também, ou hemorragia, eu estou perdendo hemácia.
Então, se eu tô perdendo hemácia, minha medula tem que regenerar, concorda? Não é um problema na medula eu tá com hemorragia aqui agora, tá sangrando. É um problema na medula, tá sangrando? Não. Então, minha medula sempre vai regenerar. Certo? Por exemplo, eu tô com uma doença autoimune, onde tá comendo minhas hemácias, o anticorpo tá comendo minha hemácia. Certo? Então, ela tá comendo na periferia, não tá na medula. Então, hemólise e hemorragia são regenerativas. A medula vai tender a ficar regenerando, porque se não regenera, aí eu vou ter um problema de plaqueta e leucócito agregado também. Porque tudo indica que o problema é na medula. Pode ser medular, ou pode ser só eritrocito, ou pode ser só infecção, ou pode ser uma insuficiência renal crônica, ou pode ser um farmaco. Que eu acho que pode cair na prova um uso de um farmaco. O paciente está fazendo uso de um farmaco. A única coisa que eu vi uso de farmaco é na normocítica, normocrômica, regenerativa, certo? Então, pode ser isso aí, certo? Então, vamos lá. Falando da regenerativa, que é o que eu falei, quando a medula regenera, falando de hemorragia, como é que eu vou saber se eu tô com hemorragia ou se tá tendo hemólise da minha hemácia aqui e eu tô perdendo essa hemácia também? Como é que eu tô ficando anêmico pela hemorragia? Eu vou dosar a bilirrubina indireta. Se a bilirrubina indireta der presente, né, ou positivo, dá elevada a bilirrubina indireta, óbvio que a gente viu que toda hemólise cursa com liberação de bilirrubina. O anticorpo, quando destrói a hemácia dentro da corrente sanguínea, ela libera essa bilirrubina. E na hemorragia? Não tá destruindo dentro da corrente sanguínea, ela tá saindo da corrente sanguínea. Então, isso é claro, né? Então, para dar um diagnóstico de hemorragia, que eu acho que é pouco provável que ela coloque, porque ela vai ter que dizer que o paciente está com hemorragia, talvez, né? Ou ela pode dizer que é um paciente que está com anemia normocítica, normocrômica, regenerativa, vai te dar lá o valor do reticulócito, mas que está com bilirrubina indireta negativa. O que é que pode ser? Aí ela vai te dar a opção: anemia falciforme, anemia autoimune, certo? Uma hemorragia interna ou anemia ferropênica. Tem que tomar cuidado isso, certo? Então, seria uma hemorragia porque a bilirrubina indireta está negativa. Cuidado para ela não colocar uma bilirrubina direta lá para confundir a gente. E por outro motivo, que a gente sabe que bilirrubina direta está relacionada a problemas aí biliares. Então, toma cuidado para não confundir e viajar na maionese. Tem que ser a bilirrubina indireta. Certo? Então esse aqui tá fácil, né? Anemia normocítica, normocrômica regenera, com bilirrubina indireta negativa, anemia. Mas se deu bilirrubina, opa, cara, eu tô tendo hemólise lá dentro. Vixe, complicou. Como é que eu vou saber o que é que de fato tá acontecendo lá? Aí eu vou fazer o COMS, o teste de COMS no paciente. Certo? Eu posso definir como diagnóstico de anemia hemolítica se tiver giardia direto? Sim. E posso pedir o diagnóstico diferencial como COMS? Posso. A questão pode acabar aqui, como ela pode acabar aqui no diagnóstico mesmo. Tem que tomar cuidado também com essas pegadas, certo? Então tem que entender, ela deu COMS? Não, então eu só posso definir que é hemolítica. Porque se ela me deu COMS, aí sim, eu posso definir se é uma autoimune, porque o COMS define como autoimune, ou não. Então, COMS positivo define se é um anticorpo contra a sua hemácia, que pode ser uma anemia hemolítica primária, uma anemia autoimune primária, uma anemia autoimune secundária ou uma anemia, ele chama lá de isoimune na tabela. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque a negativa, aí sim pode ser uma esferocitose, uma anemia falciforme, tem essa CHUT-PTT aqui também, e tem um hiperesplenismo aí, que é um aumento do tamanho do baço e acaba sequestrando muita hemácia, enfim, etc e tal. Certo? Então, o COMS vai definir uma anemia autoimune. Mas esferocitose falciforme não é anemia autoimune? Não. Isso aqui é uma anemia que tem uma má formação da hemácia. É uma hemácia que está formando assim. Óbvio que o corpo vai lá e vai destruir ela, né? E vai liberar bilirrubina na corrente sanguínea. Mas não é um anticorpo que está atacando a sua hemácia normal. Essa hemácia foi feita errada. Então, a tendência é seu corpo matar ela. Então, a esferocitose é a mesma coisa. É uma hemácia a gente sabe que a hemácia ela tem que ser bicôncava, né? Assim. A esferocitose, ela é assim, ó. Ela é toda escura. É uma esfera. Então, tá errado. E a falciforme é assim, também chamada de drepanocitose. Cuidado que pode cair com o nome drepanocitose, que é a mesma coisa de anemia falciforme.
Então é formado de meia-lua. E o que é que vai definir se é esferocitose? Olha o CA-TCM entrando agora na jogada que antes a gente não falou. Então, CA-TCM positivo pode definir também como anemia falciforme e esferocitose também. Certo? Se ela não deu na questão e você deu um diagnóstico de esferocitose ou anemia falciforme, que pode ser que o COMBS neonegativo, aí sim você pode pedir o CA-TCM, certo? Além de pedir para identificar esses padrões aqui, ó, o frotes de sangue periférico. Porque o que é que eu vou definir que uma hemácia tem formato de lua ou de esfera? É pedir o sangue de periférico, certo? E aí eu vou olhar lá no microscópio e vou ver que tem formato de esfera. Então toda vez que eu tenho uma anemia que tem um COMES negativo, que eu já vi que não é autoimune, eu vou ter que olhar como é que tá essa esfera lá. É no exame do frote periférico, certo? Então tem que se ligar nisso daí. Justamente para eu dar o diagnóstico diferencial entre esferocitose e falciforme, né? Que são as principais. Se é em forma de semilua ou se é em forma de uma esfera bem escura assim. Beleza? Então não ficou tão difícil assim. Para analisar lá, vê a outra tabela, que é o que a gente está falando aqui, ó, justamente sobre essa tabela aqui, que para mim é o foco principal, certo? É essa tabela, onde eu tenho aqui ó, um COMES que deu positivo e dá minhas anemias autoimunes, e se esse COMES dá negativo, vai dar... Eu não dividi entre esse e esse não, aí já é demais, galera. Aí já é demais, certo? Então eu dividi entre nas hepatopatias aí, certo? Que pode ser aí membranosopatias, tá vendo? Que são as esferocitoses, que tá lá naquela outra tabela. Então deixa eu dar sequência aqui só para finalizar. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Então, a gente viu aqui, né, que tem que dar o diagnóstico sempre se é micro ou macro normo, se é hipo, se é normo ou é macro ou é hipercrômica, se é regenerativa ou arregenerativa pelo reticulócito e se tem anisiocitose ou não tem pelo RDW. E aí eu digo ferropênica, talassêmica, tal, certo? A princípio é isso aqui. Agora, o que eu acho de interessante para complementar essas patologias que eu coloquei aqui, megaloblástica, neoplasia medular, hepatopatia hipertireoidismo, que eu achei que são as principais que pode cair em A regenerativa e reticulocitose em não regenerativa. Ah, sim, eu esqueci de falar disso daqui, perdão. Voltando aqui sobre as normocíticas, normocrômicas aqui, certo? Caindo nessa cascata que a gente viu, as que são regenerativas, que eu tenho que dosar bilirrubina para definir se é negativo é hemorragia e se é positivo é anemia hemolítica, e depois eu vou ter que testar com COMES para ver se é autoimune ou se são as com defeitos de formação, que é a esferocitose e falciforme. Eu posso vir na cascata daqui, que são as que não regeneram. A gente falou o seguinte: se eu tenho uma anemia que está normal e está regenerando, ou pode ser hemorragia ou pode ser hemólise. Agora, se não está regenerando, vixe, eu vou ter que dosar leucócito e plaqueta. Então, ela vai ter que me dar o leucócito e plaqueta para eu ver onde é que está acontecendo o problema. Porque pense assim, ó, eu estou perdendo hemácia e ela não está regenerando. Se ela não está regenerando por completo, plaqueta e leucócito aqui, ó, caiu também, ou seja, caiu tudo, né? Eu tenho uma leucemia ou também tenho uma aplasia medular. É um problema na medula. Então a leucemia tende a cair tudo, lembra? Cai eritrócito, cai plaqueta, cai leucócito. Agora, se a minha leucócito e minha plaqueta tá normal, quer dizer que o problema é só no eritrocito. Por isso que o nome é eritroblastopenia. Certo? Ou pode ser uma aplasia apenas de células rojas aqui, ó, né? Células vermelhas só. Agora, se meu leucócito e minha plaqueta tá alto com minha hemácia baixa, pô, aí provavelmente é um problema de infecção. Ou também pode ser fármacos e insuficiência cardíaca ou insuficiência renal crônica também. Eu posso cursar com... Agora ela não me disse que o fármaco, o que é que afeta aqui? Ela só me disse que a regenerativa é fármaco e insuficiência renal. Ela não me disse se a plaqueta vai estar baixa, se vai estar normal ou se vai estar elevada, e eu também não procurei, certo? Então, fica ligado aí, porque tende a ser assim como está na tabela lá. Dá uma lida nos casos clínicos. Outra situação que pode acontecer é que caiu na prova onde tudo sobe, né? Tinha uma questão que subia tudo, que era a policitemia. Tem que ver, né? Policitemia, ela sobe glóbulos vermelhos, sobe plaqueta e sobe leucócito. Policitemia.
Já a outra que cai também, plaqueta, cai neutrófilo e cai leucócito e cai glóbulos vermelhos, que é o oposto, era chamada de pancitopenia. Mas a pancitopenia não é uma patologia. Ou seja, uma leucemia causa uma pancitopenia. Tem que tomar cuidado com isso também. Certo? Uma aplasia medular causa uma pancitopenia, que é o descenso das 3 séries. Agora, a policitemia sim é uma patologia que sobe os 3, que inclusive está no caso clínico lá. Certo? Isso aí também é como informação aí, que não está aqui no conteúdo dela, mas fica aí a dica aí também. Certo? Então aqui, ó, na tabela, que é o que eu vou mostrar aqui agora, olha o que a gente tem aqui. Na tabela, ela vai justamente fazer essas comparações, ó. Lembra da microcítica? Tá vendo? Microcítica. O que é que a regenera e o que é que regenera? Certo? Lembra lá da tabela? Olha como ela coloca aqui, ó. Por déficit. Cadê? A ferropênica tá ali. A sideroblástica tá ali, que a gente definiu. Certo? Diz aqui que está relacionado a processos infecciosos agudos. Certo? E o que mais? Ou intoxicação por esse plomo aqui, que é o que eu acho que pode cair. Onde é que tá essa anemia microcítica aqui, ó? A regenerativa era aquela tabela lá que caía aqui, ó. A anemia que eu desenhei aqui. Eu fiz aqui, ó. Fica mais fácil aqui. Vai ser uma anemia, tá vendo? Microcítica, hipocrômica, a regenerativa. Tá vendo? Ferropênica, sideroblástica, infecção aguda, zinco e cobre ou plomo, certo? E quem sobrou aqui para regenerativa? Vamos ver lá na tabela. E quem que regenera? É ela aqui, ó. Talassêmia, certo? Talassêmica. Síndrome talassêmica. Aqui tá dizendo anemia por déficit de ferro. Isso vai confundir, porque ferropênica é déficit de ferro. Então, leve de ferro. Cuidado, né? Ela não vai ser tão assim, coisa não, certo? É só entender que na cascata ferropênica cai tudo. Tudo a ferropênica cai. Certo? Só sobe o RDW, lembra? Já a talassêmica não. Ela vem para outro lado da cascata. Então essa aqui é a comparação de microcítica. Essa daqui já é a de normocítica, que a gente falou. Que a gente tem dividido em anemia hemolítica, hemorrágica. E o outro lado, eu tenho que analisar o quê? O outro lado eu vou ter que analisar as séries brancas, né? Chamadas de plaqueta e plaqueta e glóbulos brancos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, insuficiência renal crônica, farmaco, ela falou que poderia cair. Agora, ó a mistura aqui. Cuidado porque gravar tudo isso aqui acho que é complicado, entendeu? Eu peguei as principais coisas, né? Então a gente vai ter aplasia medular, aqui, ó, fracasso da medula congênita, leucemia também tá aqui. Certo? Tudo isso aqui que tá aqui a gente falou lá em cima. Eu já trouxe pra cá, já tá marcadinho aqui, ó, anemia falciforme. Tá vendo? Aqui também. Qual é a comparação dessa? Já é da macro, que são as que regenera e as que não regenera. Lembra que eu coloquei as que regenera só reticulocitose? Porque as outras que a regenera são aqui, ácido fólico, que é B9, B12, certo? Eu coloquei aqui, ó, hepatopatia, aplasia também medular e hipotireoidismo, que é o que eu acho que pode cair. Sei lá, quer gravar uma síndrome mielódica plástica? Pode gravar. Quer gravar uma síndrome de Down? Pode gravar. Certo? Então isso aqui é só para complementar aquela cascata que eu desenhei aqui, ó. Que já tá aqui, que eu selecionei as que são importantes, tá vendo? Aplasia medular, hepatopatia, hipotireoidismo, B9, B12 em regenerativa. E regenerativa só reticulocitose, certo? Então tudo que tá aqui, galera, tá naquela tabela selecionada as principais patologias que eu acho que pode cair, certo? E aqui, por último aqui nessa tabela aqui, ó, é tudo que eu já falei, né? A comparação aqui agora de ferropênica com talassêmia, que a gente já viu, e as de ferro com transtorno crônico com multifatorial. Isso aqui é só de glóbulos vermelhos. Então, analisa aqui os casos clínicos, que eu não vou passar aqui, senão vai ficar muito extenso, certo? E fica ligado aí, certo? Aqui mesmo ela deu definição de anemia por megaloblástica por B12, porque ela me deu o valor de B12, né? No caso clínico aqui. Ela não me deu o valor de B9. Ela me deu o valor de B12. Então já caiu direto como anemia megaloblástica. Ela nem pede exame complementar. Pra quê? Se já me deu o valor de B12 baixo. Certo? Agora, se ela não desse em B12, B9, você poderia dizer que era só anemia megaloblástica e pedir exame diferencial sérico de B12
e sérico de B9, fator intrínseco, anti-célula parietal, né, etc, etc. Então dá uma olhadinha aqui, para o vídeo aqui nessa daqui, certo? Dá uma olhada nessa daqui, certo? Que é os diagnósticos diferenciais de ferropênica, talassêmica, transtorno crônico e anemia multifatorial, certo? Aqui só são os exames, que todos completos, né? E aqui como é que a gente tem que dar o diagnóstico, se é micro, se é hipo, se é regenerativa e com angiocitose. E essa tabela aqui que é a principal, dá uma paradinha e tenta memorizar aí, certo? Lembrando que as autoimunes são essas daqui, né? Que estão aqui, anemia autoimune primária, secundária imune. Aqui ficou esferocitose, falciforme, essa daqui e hiperesplenismo, certo? Beleza? Tamo junto, falou.